Bom, gente, estou começando uma série aqui no canal que é O que podemos aprender com a Revolução Três Pontinhos. Revolução é um assunto que eu curto muito, eu pesquiso muito. Eu acho que também é muito revelador entender esses processos de revoluções, né? E como eles moldaram a nossa sociedade. Por isso, eu estou fazendo essa série e eu resolvi começar com a Revolução Haitiana, que além de ser pouco conhecida, ela tem suas consequências menos conhecidas ainda. Vamos tentar entender o contexto da época antes de qualquer coisa. O Haiti, no século XVIII, ele era conhecido como a Ilha de São Domingo, que era uma colônia francesa. E era um dos lugares mais ricos do mundo, sim. O Haiti era um dos lugares mais ricos do mundo. A França não tinha tido muito sucesso em escravizar os nativos de lá. Então ela começou a levar muito escravo da África para lá. Começou a investir muito em muitas plantations lá de cana-de-açúcar, principalmente. E elas exportavam e ganhavam muito dinheiro com isso, assim como os colonos, né, os locais também, né. O que aconteceu foi que chegou um certo momento que tinha muita plantation e muito escravo para muito pouco colono. Era muito negro para muito pouco branco, tá? E, obviamente, isso ia dar merda. E deu, tá? Em 1751, um líder religioso, né, que pregava o voodoo, que é uma religião africana, e que também era um grande botânico, um cara que entendia muito da mística das plantas e tudo mais, ele começou a pregar, né, uma palavra contra o cristianismo, contra o homem branco, contra a escravidão de uma forma geral. Ele começou a envenenar com as suas técnicas de botânica. Ele fazia os venenos e ele começou a fazer com que os escravos conseguissem botar esses venenos nas comidas dos grandes senhores de engenho lá e começou a assassinar geral. E esse processo durou alguns anos, né, de 1751 até 1757, 58, que foi quando pegaram o Macandal, mataram ele. Só que ele fez, sabe, florescer um sentimento de pertencimento, de busca por liberdade nesse povo que acabou sendo muito influente para as próximas gerações. Então, em 1789, estourou a Revolução Francesa. E as notícias da Revolução Francesa foram chegando na Ilha de São Domingo, e, enfim, aquela bagunça que estava rolando lá na França. Entraram os jacobinos e estavam cortando cabeça de todo mundo lá. E a ilha lá ficou meio perdida, né? Durante um tempo. Nesse processo, em 1791, em 14 de agosto de 1791, um cara chamado Dutch Boukman, que era, diziam que era um cara muito assustador, assim, que botava muito respeito, né? Ele chegou pra galera e falou: ô, gente, a gente é maioria aqui. A gente tem. São 8 negros escravos para um senhor de engenho, um branco aqui. Vamos matar todo mundo, vamos sair matando geral, vamos sair queimando tudo e vamos. É isso, vamos acabar com essa palhaçada. E assim ele o fez. Deve ter sido dos dias mais loucos da história da humanidade. Todos os escravos se revoltando, uma coisa meio Game of Thrones, né? E realmente eles fizeram mais ou menos o que os escravos no Game of Thrones fizeram com os senhores lá. Eles massacraram mesmo, eles pegaram bem pesado e, obviamente, a França resolveu fazer uma retaliação. Tem que lembrar também que rolava uma tensão nessa ilha entre França, Grã-Bretanha e Espanha. Todo mundo queria a ilha de São Domingo, porque realmente ela era uma fonte de muita renda.
Por mais que tenham pego o Dutch Bookman lá, Napoleão mandou os exércitos sinistros lá e conseguiu pegar e matar esse cara, o processo de revolução já tinha começado. Quem assumiu esse processo foi um cara chamado Toussaint Louverture, que já era um cara muito mais instruído, ele tinha conquistado a sua liberdade relativamente jovem, então ele era um cara letrado. Diziam que ele era muito inteligente, um grande estrategista, tanto político quanto um estrategista de guerra. Dizem que ele só não era melhor do que o Napoleão, talvez seguindo a história você vai entender por quê. Mas ele era um negociador, tá, gente? É bem complexa a história. Eu também não vou ficar aqui tentando lembrar e contar tudo o que aconteceu nessas negociações entre o Toussaint Louverture e Napoleão Bonaparte. Fato é que em algum momento ele falou: ó, eu luto do lado dos franceses contra os espanhóis e ingleses, tá, para unificar a França aqui nessa ilha, mas tem que abolir a escravidão na ilha. Ele era negro, então em 1793 aboliu-se a escravidão na ilha de São Domingo, que ainda era uma colônia francesa. Esse processo com Toussaint Louverture e Napoleão foi continuando, foi seguindo até 1801, 1802, quando a coisa foi ficando realmente muito tensa. O Napoleão começou a realmente ver que o Louverture era um problema, até porque ele mesmo tinha se autoproclamado o rei da ilha. O Napoleão não estava nada feliz com isso. Então ele falou assim: cara, vem aqui, vamos negociar aqui, vamos terminar com esse conflito aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. O Louverture foi lá negociar e era uma emboscada, mataram o Louverture. Só que aí a coisa desandou totalmente, porque o Louverture era o cara que, vamos dizer assim, ele mantinha a paz ali. Quando mataram ele, um cara que já participava, né, dessa revolução, o Jean-Jacques Dessalines, ele resolveu assumir essa revolução. Aí não teve para ninguém. Ele juntou um exército de 100 mil negros, ex-escravos, revoltados. E, cara, mandou a Espanha para lá, mandou a Grã-Bretanha para lá, mandou a França para lá e pronto. O Jean-Jacques Dessalines, ele declarou independência em 1804. São Domingo passou a se chamar Haiti, foi ele que deu esse nome. E aí que tá, gente. Essa é a história, basicamente, da Revolução e da Independência. Mas o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que um mundo, né, aristocrata europeu, ele não podia admitir em hipótese alguma isso. Uma nação feita por escravos, de líderes negros. Como assim? Isso era inadmissível. E aí começou a rolar os embargos, né? Que na verdade antigamente seriam os bloqueios. Os Estados Unidos também entraram nessa. Ninguém podia comprar nada, do Haiti. A França impôs uma dívida louca lá, uma hipoteca que teve que ser paga, assim, acabou com os cofres, né, da nação. Era muita treta envolvida. Só para contextualizar também, o Jean-Jacques Dessalines, ele não durou 3 anos, né? Ele declarou a independência, 3 anos depois mataram ele lá, dividiram o país em dois, e aí teve um país voltado, uma parte do país tentando se voltar para o comércio, que era uma coisa que não andava, e aí uma outra parte do país que já tinha percebido que isso não ia andar e começou a fazer agricultura de subsistência. Assim,
não era um povo letrado, não era um povo culto. Foi muito difícil desde o começo. E o mundo inteiro, né, pelos motivos que eu expliquei, fizeram com que tivessem garantias de que aquilo não ia dar certo, tá? Foi muito pesado o pós-independência do Haiti, tá? Foi muita sacanagem, foi muita corrupção, essas mortes, né, esses golpes que tiveram sucessivamente lá, tiveram influência da França, tiveram influência da Inglaterra. Mas o que a gente pode tirar de tudo isso? Tá? O que a gente pode levar como um aprendizado dessa revolução? É o seguinte: desde sempre, quando classes menos favorecidas e classes exploradas resolvem se insurgir contra o poder estabelecido, e quando elas se mostram com uma força popular muito grande e acabam até tendo sucesso, existe uma vingança. Quem está no poder, quem tem os privilégios e que vê os seus privilégios sendo retirados, não admite. Faz um movimento muito forte até para que sirva de exemplo para ninguém mais tentar fazer isso. Então, quando a gente vê pessoas muito anti-revolução, eu não sei se as pessoas entendem que as revoluções elas acabam tendo consequências muito ruins, não porque o revolucionário é uma pessoa ruim, não porque as pessoas que estão tentando se insurgir contra o poder estão erradas, são violentas, são loucas, são insanas. Não. A coisa dá muito problema porque realmente é muito difícil ir contra o poder estabelecido, tá? É muito complicado. O Haiti foi tão sacaneado durante tantos anos que hoje é uma das nações mais pobres do mundo. É muita sacanagem o que aconteceu lá. É muita sacanagem ser uma revolução tão pouco falada. O povo do Haiti tem muito orgulho dessa revolução, tem muito orgulho de ser a primeira nação liderada por negros, tem muito orgulho da sua história, do Toussaint Louverture, e eles ficam lá escanteados, tá? Eles ficam lá quase que amaldiçoados, né? Pela sociedade branca, que na verdade isso até foi algo que foi falado por líderes religiosos, né? Extremos, óbvio, porque o Haiti sofreu, né, recentemente um terremoto e um furacão na sequência. E falaram, muita gente falou, claro, os caras que seguem essa religião voodoo. Então, assim, para vocês entenderem o nível de sacanagem mesmo, sempre com essa pitada de ignorância, né, que acontece. O caso do Haiti não é o único, tá? Revoluções são sempre difíceis, são sempre muito sangrentas, muita violência acontece, e talvez a maior violência de todas seja a resposta que o mundo quis dar para o Haiti, não admitindo em hipótese alguma que esse bando de escravo negro tenha conseguido essa vitória. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho, comenta aí, dá like, um abraço.